Boa noite, paz seja convosco. Boa noite a você que nos acompanha através do outro lado da tela, aí na sua casa, no seu lar, podendo participar conosco desse jeito diferente de ser igreja, através dos cultos online. Por enquanto estamos com os cultos online. Em breve teremos o nosso culto presencial. Eu queria já pedir para você, onde você estiver na tua casa, que você pudesse colocar a tua fé no trono da graça nesse momento. Nós vamos orar pedindo para que Deus possa falar conosco através da tua santa e poderosa palavra. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, que a tua graça se manifeste agora neste lugar, se manifeste, meu Deus, em cada casa, em cada lar, que através de um aparelho tecnológico, do telefone, ó Deus, tem levado a palavra de Deus para dentro dos seus lares. Meu Deus, que esse ato de fé possa repercutir em bênção, que uma atmosfera de graça e de milagre inunde agora cada casa, cada família, cada lar nessa noite. Eu quebro toda barreira, eu destruo toda obra do mal, em nome de Jesus Cristo, neste nome que há poder e autoridade. E Pai, nós colocamos diante de Ti agora o nosso coração e te pedimos, meu Deus, que a Tua palavra possa vir ao encontro de cada um. Tua palavra que é viva, eficaz e mais poderosa do que a espada de dois gumes, e pode penetrar na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir os intentos do coração. A tua palavra que é remédio, a tua alma, para a nossa alma, a tua palavra, oh Deus, que é alimento para o nosso coração. Que nessa noite, meu Deus, assim seja na vida dos seus filhos, que sejamos nutridos, abençoados, fortalecidos, enriquecidos com o poder que emana através deste ato de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero convidar você nessa noite para poder exercitar a sua memória, talvez com imagens, talvez com ensinos a respeito daquela metamorfose da borboleta, que talvez a maioria de nós aprendeu quando nós estávamos cursando lá os primeiros anos na escola, na nossa caminhada. E eu quero que você imagine aquela borboleta com cores variadas, cores que talvez não sejam muito comuns na nossa região. E quando nós vemos uma borboleta assim, nós enchemos de esperança, de alegria, por ver algo tão bonito, uma perfeição da natureza, a perfeição do Criador que é Deus. E ela tem um poder fantástico de embelezar os campos, os jardins. Aliás, qualquer jardim sem borboleta seria estranho. Ela traz aquele toque, ela traz um movimento. Mas se você imaginar que uma borboleta, ou várias borboletas, nasceu de uma lagarta. A lagarta que é um bicho até mesmo assustador, algumas com a superfície toda estranha, que cause até mesmo um nojo. Imaginar que dentro de um casulo, onde aquela lagarta, ela ficou ali durante um tempo, e dentro desse lugar é que foram formadas as asas, e ali então é que ela conseguiu ter força para voar. E só assim, depois de romper aquele casulo, é que ela tem a liberdade para alcançar os lugares mais altos. Agora, quando a lagarta estava dentro do casulo, ela talvez não tinha noção do que esperava do lado de fora. Talvez ela não imaginaria que ela poderia voar tão alto. Até então, um bicho que rastejava por entre as folhas, poderia até cair ao chão, mas era o máximo de distância que podia alcançar ali do solo. E quando a gente pesquisa a história da lagarta, ela está dentro de um casulo, e ali
na realidade, ela se digere ali dentro daquele casulo. Se você pudesse abrir ali um casulo um tempo certo, você ia encontrar uma espécie de sopa de lagarta. Você imaginou isso? E ali existem algumas partes dela. Na realidade, a gente pode dizer isso aí como se fosse um disco imaginal. A ciência que explica, mas na realidade essas partes não se digerem. Na realidade, elas absorvem a proteína e ali começa a formar as asas, as pernas, e assim formando ali o corpo daquela borboleta que vai nascer daqui a pouco. Então nós podemos entender que praticamente a lagarta, ela morre para nascer uma borboleta. E eu queria que você pudesse pensar comigo e trazer para as nossas vidas de uma maneira prática. Muitas vezes a gente passa por provações, momentos de lutas, momentos de dificuldades, momentos de apertos. E nesses momentos nós podemos produzir algo maravilhoso na nossa vida. É muito notório no nosso meio pessoas que tiveram uma experiência com Deus justamente no momento de crise. Então as crises para essas pessoas foram providenciais. Talvez sem elas jamais poderiam ter uma experiência com Deus. O fato é que qualquer experiência adversa, qualquer situação de privação, qualquer momento de dor, vai resultar em um crescimento na vida de qualquer pessoa que se submete a isso. É o que nós chamamos de processo de crescimento. E queridos, pensa comigo agora. No caso desse exemplo que eu dei da borboleta, que foi um tempo atrás uma lagarta, essa borboleta, ela passou por um processo, a estrutura dela foi mudada, ganhou novas formas, e foi um processo, talvez aos nossos olhos doloroso, mas necessário. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 36 a 43, diz assim: e falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estão perturbados? E por que sob tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne e não tem osso, como vês, eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estado de maravilha, disse-lhe: tende alguma coisa de comer? Então eles apresentaram à parte um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Queridos, Jesus Cristo havia morrido. Jesus Cristo, depois de um sacrifício horrível, depois de uma sequência de sofrimento absurdos, expostos a toda a população da cidade de Jerusalém, e em exposição numa cruz, onde todos viram ali o seu sangue sendo derramado, e mais tarde carregam o corpo de Jesus e colocam dentro de um túmulo, e já se passaram 3 dias, e agora a imagem que havia no coração dos discípulos era que Jesus havia morrido. Havia alguns rumores que ele teria ressuscitado, que o corpo dele havia desaparecido, mas finalmente, quando eles estavam então num momento assim de tristeza, Jesus aparece no meio deles. Jesus atravessa as paredes e Jesus se encontra no meio dos discípulos e dá a saudação cordial que eles estavam acostumados. Mas imagine o estado de choque dos discípulos.
Porque por mais que Jesus havia falado, por mais que havia uma promessa a respeito disso, agora ali era realmente aquela promessa se cumprindo, mas sei lá se eles conseguiam se lembrar daquela promessa. O estado era de choque, de medo, perplexidade ao extremo. E de repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. O texto diz que eles estão atemorizados, espantados, e começam a vir pensamentos na cabeça dos discípulos. Eles começam a pensar: será que eu estou alucinando? Ou se trata de um espírito? Será que realmente um espírito entrou aqui no meio, se passando por Jesus? E Jesus, conhecendo a intenção que passava no coração deles, na mente deles, Jesus fala: por que vocês estão pensando isso? Eu não sou um espírito, pode tocar em mim. Espírito não tem carne, espírito não tem osso, e pode constatar que eu estou aqui em corpo, em carne, em osso, estou aqui presente. E assim eles fizeram, tocaram em Jesus. Mas aí, para comprovar mais, porque eles estavam ali naquele estado de alegria, de euforia, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles então oferecem o pão, oferecem o favo de mel. Jesus come. A prova incontestável de que Jesus havia ressuscitado. Não se trata de um espírito desencarnado, mas realmente Jesus, ele sai da sepultura. O corpo dele já não estava mais lá. Certo que é um corpo transformado. A palavra de Deus fala que assim será com aqueles que aguardam a ressurreição no grande dia. Um novo corpo, um corpo em que a doença não tem mais poder, em que a enfermidade não vai ter as suas algemas, em que a morte não vai mais conseguir dominar. E este corpo, Jesus ainda come perante eles, mostrando que se tratava realmente de um corpo ressuscitado. Eu queria que você pensasse comigo, ao exemplo daquela borboleta, que há alguns dias atrás, Jesus estava sendo massacrado, Jesus estava sendo cuspido, maltratado e chegou a morrer, mas ressuscita num corpo de glória. Eu quero que você entenda que os processos de dores, eles têm que culminar na nossa vida em transformação para melhor. E eu falo isso nessa noite porque nós estamos vivendo, ou passando até, por esse tempo de pandemia. E algo que Deus está trabalhando no meu coração é o seguinte: eu preciso sair diferente dessa pandemia. Eu preciso sair transformado. O mundo não é mais o mesmo. E a preocupação, querido, é porque realmente está havendo mudanças por aí. Mas o perigo é você se transformar em algo pior. Pior porque daqui a uns dias atrás havia muito temor no coração das pessoas. Só que talvez por não ver tanta morte como foi propagada pelos noticiários, de uma forma próxima, com todo respeito às pessoas que perderam a vida neste país, e os números têm subido. Mas, principalmente quem está no interior, não tem visto isso de uma maneira tão recorrente. E talvez comece a ver no coração das pessoas um relaxamento com relação ao temor que existia desde o dia 20 de março, desde um tempo atrás, quando se deu o início dos rumores da epidemia que se tornou uma pandemia. Sabe, tem coisas acontecendo. Além desse esfriamento da fé, tem também máscaras que estão caindo, tem pessoas que estão se aproveitando da situação. Nós vemos no noticiário equipamentos sendo vendidos sem eles existirem, empresas dando golpe, no momento de crise, no momento de dor, de comoção não só nacional, mas mundial. Pessoas oportunistas, roubando uma das outras, roubando dinheiro público. Nós estamos vendo também políticos
fazendo seus discursos em cima de falha, em cima de erros. E uma farra por causa do orçamento de guerra, gastos sem controle. E dizem pessoas até aproveitando isso aí. Coisas que estão acontecendo também. Agora o uso de máscara se tornou algo. Agora é a máscara física mesmo. Não aquela que se esconde realmente a personalidade da pessoa, mas a máscara para poder proteger. As pessoas conversam umas com as outras, usando máscara como se isso fosse normal, e realmente vai ser um novo normal. Além das práticas de higiene, que muitas vezes nós classificamos essas pessoas que usavam álcool em gel em exagero como pessoas que tinham toque, como pessoas que tinham talvez algum transtorno, uma obsessão por limpeza, mas isso hoje é normal. Muitas pessoas que estavam ferrenhas na oração diminuíram a sua intensidade. Agora, eu quero chamar a atenção de você, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que sair desta melhor. Nós não podemos ser do mesmo jeito. Sabe, Deus tem trabalhado muito. Eu falo, estou orando, meu Deus, o que eu preciso mudar como igreja? O que eu preciso mudar como um pastor? O que eu preciso mudar como um pai? O Senhor parou o mundo para que pudéssemos mudar. A igreja tem que ser mais fervorosa. A igreja tem que ser mais atuante. Porque mais do que nunca, a volta de Jesus não se tornou algo inacreditável, impossível de acontecer. Há poucos dias atrás, o governo americano mostrou imagens de OVNIs e ninguém deu bola, porque ninguém está preocupado mais com essas coisas. Querido, coisas que acharíamos absurdo há um tempo atrás. Se alguém dissesse que igrejas iriam ficar fechadas, que o mundo inteiro ia parar, há uns 6 meses atrás ninguém acreditaria. Que as pessoas ficariam trancafiadas dentro de casa, as indústrias iriam parar, países iam entrar em caos. Ninguém acreditaria. E da mesma forma, existem promessas da palavra de Deus a respeito da volta de Jesus. E também tem muitos que não acreditam. Sabe, a igreja vive numa expectativa da volta do Senhor. Assim como Jesus saiu da sepultura com um corpo transformado, devido aos golpes, devido às feridas que ele sofreu e à morte, nós também precisamos sair desses momentos difíceis que nós estamos enfrentando como pessoas melhores, como pessoas convictas de que a palavra de Deus não deve ser algo seletivo, em que eu apenas apodero das promessas que eu acho conveniente para a minha vida. Ela tem que ser encarada por todos. Vida de santidade, querido, tem que ser algo também que tem que ser um novo normal na nossa vida. Nós vimos que é possível. Nós temos que acordar. A eternidade existe, e ela está bem mais próxima do que antes. Um vírus pequeno, microscópio. Não só esse vírus, mas pode vir qualquer outro vírus. De uma hora para outra, esse vírus apareceu. Sabe, é tão fácil esse mundo parar de existir de uma hora para outra. Sabe, não precisa ter muita imaginação para pensar nisso. Então desafio você a exercitar a tua fé, a acordar. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. Existem filósofos, psicanalistas, psiquiatras que estão estudando como vai ser o mundo pós-pandemia. E eu queria que você pensasse como vai ser a igreja, como vai ser você pós-pandemia, como que vai ser o mundo. Será que o mundo vai ser mais relacional? Será que nós vamos ficar mais ligados à família porque estávamos indo embora? Será que nós vamos conseguir melhorar nos nossos relacionamentos porque fomos dormir num dia e no outro dia acordamos numa crise mundial? De uma hora para outra,
Home office ficou uma palavra conhecida no mundo inteiro. O que é isso? Trabalhar dentro de casa. E as empresas tiveram que adaptar para isso. E o que puder acontecer hoje para ter trabalho dentro de casa, eu imagino que vai ser algo normal. Ferramentas tecnológicas foram utilizadas rapidamente. Eu tive que aprender a fazer culto online. As igrejas tiveram que adaptar. Ferramentas tiveram que ser utilizadas. Até na telemedicina ela foi aprovada. Curso de medicina, os alunos tiveram as formaturas antecipadas. Coisas que foram mudadas de uma maneira brusca por causa deste novo momento. Até a justiça já está fazendo mais audiências via ferramentas de tecnologia. As escolas estão tendo aula dentro de casas que conseguiram adaptar. Você consegue imaginar isso? Tem mais coisa acontecendo. Psicanalistas estão dizendo que a ansiedade relacionada à incerteza é muito forte nessa época, porque nós não estamos acostumados com o mundo desse jeito. Estava todo mundo acostumado a ter tudo na mão. Até para mudar a televisão, na realidade você nem usa mais o controle. Está na tua mão, o controle da tua mão do celular. Você vê o que quer, a hora que você quiser, o filme que você quiser, a notícia que você quiser, a informação que você quiser. O mundo estava acostumado a servir o homem. Agora está todo mundo perdido, porque ninguém sabe o que pode dar para frente. Ninguém sabe o que pode, está fora do controle. O vírus não é controlado. Isso para mostrar que nós não vamos conseguir dominar tudo. Quero lembrar você que você não tem controle da tua vida. Por mais que você seja uma pessoa que cuide bem da tua saúde, você depende da misericórdia de Deus para viver. A palavra de Deus fala que a misericórdia dele renova a cada manhã e permite que você esteja vivo. Sabe, você existe, você está vivo porque a graça de Deus é sobre a tua vida. Aí agora, querido, as pessoas que estavam acostumadas a ter tudo na mão, elas estão ansiosas, porque elas estavam acostumadas a ter controle sobre as vidas, sobre as coisas, mas agora não é controlado o que está acontecendo aí fora. E tem muita gente que vai aprender a lidar com isso tomando remédio, tomando ansiolítico para poder fugir. Só que não tem outra maneira de viver neste mundo, nós temos que encarar. E eu desafio você a ser transformado por Deus. Eu tenho que mudar, porque o mundo está mudando. Nós não vamos ser as mesmas pessoas, nós não vamos ser do mesmo jeito, não dá para voltar do mesmo jeito. A minha mente tem que mudar, eu tenho que ter mais fervoroso. Eu como pastor tenho que repensar a maneira de ser igreja, e não tem cartilha pronta para isso. Nós dependemos muito da graça de Deus. Você quer ver um exemplo de transformação? Está lá no livro de Jeremias, capítulo 18. A palavra de Deus diz, quando Deus falou a Jeremias e disse: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Querido, para ser transformado existe um processo. Como eu disse, talvez tem muitos que não estão entendendo esse processo de mudança. Talvez tem muitos que estão à base de fuga e não estão entendendo o que está acontecendo. Então que a nossa oração seja: meu Deus, o que eu preciso mudar para ser melhor? Por que o Senhor permitiu que nós fôssemos para casa? Por que Deus permitiu que as igrejas fossem fechadas? Deus tem um propósito. Assim como
Deus falou com o profeta naquele dia. E a ordem foi a seguinte: desce a casa do oleiro. Para ser transformado, querido, tem que descer a casa do oleiro. A casa do oleiro é um lugar especial, porque lá tem barro. Aquilo que para muitas pessoas não tem valor, na casa do oleiro é matéria-prima, é algo valioso. Sabe como que você é transformado? Quando você começa a entender que você tem valor na presença de Deus. Pode talvez ser insignificante na sociedade, talvez tem pessoas que não estão dando o devido valor, talvez estão entendendo o quanto são insignificantes diante do mundo, diante de uma economia, diante de brigas ideológicas, mas para Deus você tem muito valor. E talvez seja um barro diante da sociedade, mas é uma matéria-prima poderosa nas mãos de Deus. E eu queria que você se enxergasse assim. Talvez você não é uma obra acabada ainda, mas é uma matéria-prima fantástica. E está no melhor lugar que poderia estar, na mão de Deus. Barro não tem valor é quando não está na casa do oleiro, é quando está no meio do pântano, é quando está jogado agora. Convido você a entrar na presença de Deus. Sabe, entrar na presença de Deus não é só participar do culto online, é realmente ter uma experiência com Deus na tua vida, é entregar o teu coração para Ele e falar: Deus, muda o que tem que ser mudado, as minhas crenças, os meus valores, os meus preconceitos. Deus, quebra tudo, porque eu estava redondamente enganado. E para isso a ordem foi dada: desce. Sabe, tinha muita gente arrogante. Quantas vezes eu não estava estribando em meu próprio conhecimento? Quantas vezes não fazemos da nossa carne o nosso braço direito? E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem que faz a sua carne o seu braço direito, que confia em si demais, a ponto de não depender dos outros. Sabe, tem muita gente com um ar de superioridade, mas nós temos que descer. Essa pandemia fez muita gente descer do pedestal, porque a ordem que Deus falou para o profeta: desce na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Tem que descer. No estado de humildade diante de Deus é que você consegue ouvir a voz de Deus. No estado de necessidade é que você talvez tenha tempo e atenção para dar a Deus. O profeta já estava ouvindo a voz de Deus, você já está ouvindo a voz de Deus, mas Deus estava dizendo para ele: desce lá, porque eu vou te falar mais. Tem mais coisas que Deus quer tratar conosco, tem mais coisas, querido. E olha, na casa do oleiro é um lugar muito especial, porque é um lugar de proximidade para com Deus. Só tem revelação, só tem experiência quem está disposto a fazer isso. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro, e o oleiro estava fazendo uma obra sobre as rodas. E as rodas, ela tem algumas maneiras de funcionar. Pode ser movimentada com os pés e pode ser movimentada com uma manivela, e para isso precisa de outra pessoa, um ajudante ali para mover. O texto não fala desses detalhes, mas olha só, muitas vezes vai ter que ter um ajudante para mover essa roda, para que nós passemos por esse processo de mudança. Esse vírus é um ajudante que está nos fazendo refletir sobre muita coisa. Querido, hoje nós distribuímos ceia pela manhã. Eu percebi que o número de pessoas que pegaram a Santa Ceia diminuiu. Sabe, isso mexe com o meu coração. Eu falo: meu Deus, será que o temor está caindo? E esse ajudante, esse vírus, não é para aterrorizar, mas é para fazer uma reflexão de como somos frágeis e precisamos de Deus. E às vezes não é só o vírus, pode ser uma outra pessoa, talvez alguém que esteja dentro da tua casa aí,
Nos meus atendimentos que eu tenho feito aos casais, às famílias, eu tenho percebido muitas pessoas, justamente no tempo da pandemia, tendo desentendimento por causa das pressões, por causa da crise de trabalho, por causa dos relacionamentos agora que vão ficar mais intensos. E às vezes uma pessoa vai ajudar a outra nesse processo de melhora. Talvez vamos ouvir aquilo que precisávamos ouvir, vamos resolver aquilo que precisávamos resolver, que estava ali escondido. Nós já pregamos sobre isso. A palavra de Deus fala de Ana, que quando foi afrontada por Penina, sua rival, ela teve a atitude de buscar a Deus e orou de uma maneira que ela nunca tinha orado até então, e ela recebeu o milagre. Talvez se não fosse aquele momento de desafio, ela não teria buscado a Deus. Talvez esses momentos difíceis não é para você abandonar o barco, mas é para você buscar a Deus, é para você refletir, é para você fazer disso um feedback na tua vida e falar: meu Deus, o que está errado? Deixa eu resolver. Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser teu patrão, pode ser uma notícia trágica, pode ser um momento que nós estamos vivendo. Mas essa luta não tem poder de te matar, é só para te fortalecer. Eu digo o seguinte: aquilo que não te mata, te fortalece. Você vai aprender misericórdia, você vai aprender a perdoar. Meu Deus, Jesus ensinou os discípulos a perdoarem. Se Jesus estava ensinando, é porque ele entendeu que precisaríamos exercer o perdão na vida, e só precisa perdoar quem é ofendido. Então nós estamos sujeitos a isso. Nós vamos aprender a suportar, a ser paciente. Fica tranquilo, porque Deus está fazendo de você um vaso novo nas mãos dele. Os pés do oleiro estavam ali também na roda, poderia movimentar a roda, e assim ele consegue controlar a velocidade, mas o barro continuava na mão do oleiro. Querido, eu quero que você acredite nesse momento agora, que a tua vida está nas mãos de Deus, está na mão do oleiro. Pode estar quebrando o pau, pode estar acontecendo uma tempestade, pode o mundo estar em pandemia, mas a tua vida está nas mãos de Deus. E sabe o que acontece enquanto este vaso ali na mão do oleiro, o barro rodando, tem um objetivo, é para poder alisar, é para poder alar a forma. Nessa hora as escórias são tiradas, aqueles ramos, aquela sujeira, é tudo tirado, porque começa a ficar visível. E é nesses momentos que a gente começa a refinar. Deus tira aquilo que não está agradando Ele. E sabe o que pode acontecer nessa hora? O vaso se quebra, como aconteceu aqui. O vaso se quebrou. Às vezes ele pode quebrar pela vontade de Deus. Você está tendo uma forma tão errada, que está na mão de Deus, e Deus vai lá e conserta. Que maravilha quando Deus estiver fazendo isso. Ou às vezes não. Às vezes não é a vontade do oleiro, é porque você insistiu. O vaso está querendo ir para um caminho, se endurece. Mas sabe qual é a tranquilidade? É saber que você ainda continua na mão do oleiro. É lá que é resolvido. Sabe? Você não pode deixar sua fé esfriar. Você não pode deixar o teu termômetro espiritual abaixo, negativo. Talvez você deixou de fazer a obra de Deus. Meu Deus, eu não entendo. Nós temos que ser mais fervorosos agora. Eu falei para o nosso conjunto que agora é a hora da gente se doar mais, porque agora que a coisa está mais necessitando de uma igreja que não existia antes, nós temos que inventar esse tipo de igreja.
Por isso que nós ampliamos os atendimentos, por isso que nós fomos para as redes sociais. Mas quem sabe a gente está chegando aonde nós nunca estivéssemos chegando antes. E como tem pessoas sendo alcançadas. Talvez você está dando lugar para o pecado. Uma vez Davi foi enchendo de pecado o seu coração e foi se distanciando de Deus. Deus então levanta o profeta e fala para ele: Davi, não esquece que eu te tirei das malhadas do teu pai. Davi, não esquece da tua origem. Davi, não esquece de Deus. Moisés, para poder tirar aquela casca grossa, ele teve que passar 40 anos no deserto. José teve que passar 13 anos de prisão em prisão até que chegasse ao trono do Egito. Quem vai sair do processo de transformação mais cedo é aquele que aprende o processo de maturidade. Meu Deus, me mostra que eu preciso mudar. Que Deus fale no teu coração. Não dá para ficar do mesmo jeito. Talvez essa questão de você ficar duro, enrijecido, incrédulo. E aí, querido, nessa hora é Deus que precisa dar um jeitinho aí. É Deus que tem que amaciar o teu coração, como está fazendo talvez agora através dessa palavra. É um apelo para você não resistir. E a coisa interessante é que esse vaso se quebra. Se fosse eu, pegaria esse vaso e jogaria fora, numa linguagem comum, numa situação normal. Mas um oleiro, ele pega o vaso, mesmo endurecido que se quebra, ele ajusta o ponto, ele coloca mais água, ele coloca ali a medida certa para que ele se torne maleável novamente. E ele começa a reconstruir aquele vaso. Só Deus tem esse poder. Talvez a sociedade te jogue fora. Talvez as pessoas te joguem fora. Talvez você tenha se jogado fora. Mas Deus não joga ninguém fora. É por isso que a gente tem que exercer a paciência com as pessoas. E às vezes dá vontade de perder a cabeça com um ou com outro. Mas eu lembro da misericórdia de Deus. Eu falo: meu Deus, é um vaso nas suas mãos. Deus vai ter que fazer, e Ele faz de novo, do jeito dele. Mas Ele não faz um vaso remendado, um vaso colado. Ele faz um novo vaso. Querido, nós temos que ser novas pessoas. Eu nunca imaginaria que viveria o que eu estou vivendo nesse tempo. Mas eu quero declarar que depois desse tempo, a minha vida se tornou. Eu quero viver novo tempo de avivamento da igreja. Sabe, é como se todo mundo estivesse zerando e começando de novo. É uma nova oportunidade. Porque vai ser novo o que Deus vai fazer e vai ser maravilhoso. O corpo que Jesus recebeu é um corpo glorificado. Tinha a marca do cravo na mão e dos pés, porque era o sinal do amor dele pela nossa vida. Mas não havia ferida, não havia sangue vazando mais, porque havia um renovo de Deus. Sabe o que vai acontecer nas nossas vidas depois desse momento? Não vai ficar marca nenhuma, não vai ficar ferida nenhuma, não vai ficar sequela nenhuma. Vai parecer outra pessoa, mas é a mesma pessoa transformada por Deus. Outra pessoa transformada por Deus. Sabe, diante de um vaso quebrado, é um cenário talvez que para muitos seria de fim, mas Deus nos ensina aqui que é a hora de recomeçar. E o texto termina dizendo: assim sois vós nas minhas mãos, como um vaso na mão
do oleiro. Um vaso na mão de Deus, ele tem jeito, ele vai ser um novo vaso. Agora, de tantos exemplos que Deus poderia usar, eu usei um exemplo de uma borboleta para pregar. Por que Deus usa a figura de um vaso? No tempo bíblico era muito mais forte a figura de um vaso. O vaso tinha a finalidade fundamental nas casas: armazenava água, armazenava comida. Eu vivi um tempo ainda da minha infância na roça dos meus avós, em que existiam as águas armazenadas, água para banho, água tão essencial à vida, era colocada nas gamelas, nos grandes potes que eram chamados, águas que se esquentavam até mesmo para o banho, para a comida, para beber e etc. A alimentação era guardada nos vasos. Havia até a maneira de conservar para carregar água. Vaso tem utilidade, vaso tem serventia. Eu quero que você entenda que Deus quer que você sirva. Você não pode ser do mesmo jeito. O vaso pode levar água, porque nós temos que levar água para quem está sedento. O vaso pode fornecer água para banho, porque tem muita gente suja pelo pecado, e nós precisamos ser instrumento de Deus. O vaso guarda alimento, porque nós temos a palavra de Deus para alimentar as pessoas. Você foi criado para ser um vaso nas mãos de Deus. Querido, convido você nessa noite, neste momento, a ter uma experiência com Deus. Eu queria que você concentrasse, finalizando no texto que a gente leu no início. Jesus, ele se apresenta, e passa alguns dias, ele sobe aos céus, e ele diz assim: eu vou voltar para vos levar. Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que está subindo aos céus, ele vai voltar para te levar. E ele espera encontrar uma igreja transformada, uma igreja nova, uma igreja renovada. Que essa pandemia possa ter um efeito colateral de transformação das nossas vidas e nos melhorar, nos trazer mudanças profundas. Eu queria que você pudesse declarar isso. Sabe, nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia, e a Santa Ceia é para aqueles que têm fé na salvação que Jesus empreendeu por nós na cruz do Calvário. A Santa Ceia fala de mudança de vida e fala da volta de Jesus. Por que eu vou mudar? Porque eu tenho uma esperança, uma expectativa de encontrar com Ele. Eu queria que você acreditasse nisso, que isso não fosse apenas uma história cheia de dúvidas e interrogação na tua mente. Como eu disse, quem imaginaria que o mundo seria do jeito que estamos vivendo nos dias de hoje? Querido, tudo é possível, e eu prefiro crer na palavra de Deus, que tem se comprovado eficaz e as profecias têm se cumprido. Então fala com Deus agora, abre o teu coração, e eu queria que você decidisse acreditar. Sobre tudo que você fizesse uma oração, dizendo: meu Deus, me muda mesmo. Meu Deus, trata comigo agora. Valores que eu preciso ter, entendimento que eu preciso ter, situações que eu preciso mudar. Compromete com Deus. Fala com o Senhor. Com as coisas pois eu sei aonde que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a
você vai ser mais crente, que você vai ser mais fervoroso, que você crê na iminente volta do Senhor, que você vai ficar vigilante, que você vai ficar transformado, mantendo a tua fé nas alturas, servindo ao Senhor e na plena felicidade. Oh, ajusta o teu foco nessa noite, volta o teu coração para as promessas do Senhor, para a palavra de Deus. Ele é o Senhor. Oh meu Deus, quando eu olho as cidades dos grandes centros vazios, eu começo a pensar como será a volta do Senhor. Talvez nós tivéssemos agora uma amostra do que vai acontecer no futuro. Meu Deus, faça a tua igreja acreditar, faça as pessoas que estão do outro lado ter uma fé viva no Senhor e viver coerente com essa fé. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, Senhor, o Rei está voltando.
Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos ensina como devemos proceder com a Santa Ceia. O Senhor Jesus, antes da sua morte, Ele chama os discípulos e Ele institui a Santa Ceia. Ele pega o pão, Ele consagra, come, depois Ele pega o cálice, da mesma forma consagrando e toma. E Ele diz que aquele momento era um símbolo da aliança que o ser humano estava fazendo com Deus, até que Ele volte para nos levar. Assim, o apóstolo Paulo também nos advertiu que a Santa Ceia teria esse objetivo de renovar essa aliança e celebrá-la sempre até que Ele volte para nos levar. Mas nós não podemos participar de qualquer jeito. Então faça aí o seu exame. Obviamente, você que já veio e pegou os elementos da ceia, você já deve estar trabalhando isso no teu coração. Queira ser transformado por Deus. Sabe, deixa eu te dar uma dica. Eu admiro muito as pessoas que têm temor. Pessoas que se aproximam de mim e dizem: pastor, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu estou com algum pecado, alguma irregularidade na minha vida. Eu admiro essas pessoas que entendem o significado da ceia. E a Bíblia fala que nós devemos discernir isso mesmo. Porém, essas pessoas estão fazendo a escolha errada, porque preferiram optar pelo pecado. Querido, o pecado é igual a esse vírus. Ele traz morte. A morte espiritual. A pessoa não tem vida com Deus. E a morte eterna, que é a separação definitiva. E pessoas que têm medo de morrer. E essas que têm medo, talvez porque não têm uma esperança da eternidade. Sabe, quando você partir dessa para melhor, todos os seus problemas vão acabar. Mas não é porque a vida terminou, é porque agora começa uma vida, e a vida eterna na presença de Deus. Sabe o que faz você entrar nessa eternidade? As suas atitudes agora. Não pense que depois que você morrer, eu acendendo vela para você, ou rezando pela tua vida. A Bíblia não permite esse tipo de prática. E seria uma coisa muito injusta, uma coisa que levaria o ser humano a uma banalidade das Escrituras, por acreditar que alguém vai interceder por ele depois da morte. Não existe isso. Você toma uma posição agora, e você tem a garantia da eternidade. A Santa Ceia é para te relembrar disso, e fazer você firmar esse compromisso com Deus. Para essas pessoas que têm temor, mas preferem optar pelo pecado, eu digo: vocês estão errados. Abandona o pecado, custe o que custar, porque vale agradar a Deus. Sabe, ser transformado por Deus requer esforço da nossa parte, requer empenho da nossa parte. Se você puder, você vai pegar os elementos da ceia, que é o pão e o cálice, já estão consagrados. E o Senhor Jesus nos ensinou, e o apóstolo Paulo transcreveu